Queridos, recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta boa oportunidade que o Senhor Jesus proporcionou a mim, proporcionou a nós, para que nesta noite venhamos juntos aprendermos a palavra de Deus. Estou muito agradecido a Deus, pois já faz mais de 20 dias que eu não pude estar aqui. Não foi por motivo de negligência, foi por motivo de força maior, mas louvo a Deus, porque o Senhor Jesus tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família e tem cuidado da igreja do Senhor. Queridos, eu estou muito agradecido a Deus pela sua vida, pela oportunidade que você me dá para adentrar nesta noite no seu lar, através dessa live, escreve a Filemon, uma epístola com apenas um capítulo, com 25 versículos, e que tem lições importantíssimas para nossas vidas. Então, durante esses dias, eu tenho meditado nesta palavra, o Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me ajudado a entender que não basta ser crente, é preciso ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Quero te convidar para fazermos uma oração. Nesta oração, eu já quero apresentar aqui nesta noite o nosso irmão Manuel. Nosso irmão Manuel é um irmão nosso que congrega ali na Assembleia de Deus do Areão. Também se encontra internado, passando por um processo difícil. Hoje tive a oportunidade de conversar com a sua esposa, nossa irmã Marinalva. Mas nossas vidas, queridos, estão nas mãos do nosso Deus, soberano Deus e eterno Pai. Diante, ó Deus, da tua presença, quero nesta noite, ó Pai, me desprender de tudo, ó Deus. Desprender, Senhor amado, do velho homem. Desprender, ó Deus amado, de todo o conhecimento que eu venho achar que eu tenho. Meu Deus amado, para depender totalmente do Senhor. Pai amado, visita, meu Deus, a tua igreja, visita, meu Deus, os teus filhos, ó Pai, os nossos irmãos de idade, os nossos irmãos do grupo de risco. Querido, eu quero te apresentar nesta noite, ó Deus, o nosso irmão Manuel. Visita, meu Deus, o teu servo ali no hospital de clínicas, ó Pai. Faz, ó Deus, o teu querer, faz, ó Deus, a tua vontade. Que tudo, meu Deus amado, venha promover louvor e glórias ao teu santo nome. Porque o Pai amado, o propósito de estarmos aqui é apenas exaltarmos ao teu nome, o nome de Jesus. Queridos, nesta noite, abra sua Bíblia aí no seu lar, na sua casa, no sofá, na mesa, no quarto. Eu não sei aonde você está, mas eu sei que Deus nesta noite tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Quero começar no versículo 1, onde Paulo começa a carta se identificando. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, e ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a Áfia, e a irmã Áfia e a Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tem para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem,
que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem ainda, que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém. Prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, que fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebo como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu deves a ti mesmo. Sim, irmão, que receba de ti no Senhor este benefício. Reanima o coração de Cristo, em Cristo. Certo como estou na tua obediência, eu te escrevo, sabendo do que farás, mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saudam-te Epáfra, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Queridos, estamos diante de um texto muito conhecido dos meus amados irmãos. É importante observar que o apóstolo Paulo não se identifica nesse texto como um apóstolo. Paulo, nesse texto, não se identifica como pastor. Paulo, nesse texto, se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. Então, Paulo agora menciona o nome de Filemão, uma carta pessoal que é indicada ou é enviada a um irmão que está na igreja ou na cidade de Colossos, mas que, porém, ele recebe esta carta individual, ou por que não dizer uma carta particular. Paulo, ele manda esta carta, e o destinatário, querido, desta carta, era um membro proeminente da igreja em Colossos. Ou por que não dizer, muitas vezes gera muitos ciúmes, queridos, quando nós vemos alguns irmãos na igreja dispostos a servir, a trabalhar, a batalhar, a fazer aquilo que lhe for solicitado. Porém, podemos observar um homem rico em uma cidade que agora, segundo o que podemos observar, Filemão deve ter aceitado a Jesus como Salvador na sua primeira viagem missionária que Paulo faz a Éfeso. Então podemos observar lá no capítulo número 19, o verso de número 10, possivelmente foi ali que Filemão teve uma oportunidade de conhecer o Salvador. Então, querido, podemos observar que o apóstolo Paulo, ele tem prazer de afirmar que ele é o autor desta carta. Filemão,
como já compartilhei com meus amados irmãos, possivelmente havia sido salvo durante o ministério de Paulo, provavelmente em Éfeso. É importante observar, querido, que vários anos tinham se passado, e este homem abastado, um homem rico, rico o suficiente para ter uma casa grande, rico o suficiente para ter no mínimo um escravo. E agora, queridos, podemos observar que o apóstolo Paulo, ganhando a Filemon para Cristo, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que o apóstolo Paulo agora diz para Filemon que ele tem um escravo por nome de Onésimo. O Onésimo quer dizer útil e Filemon quer dizer gracioso. Então, queridos, podemos observar que Onésimo não era cristão e agora ele foge da casa do seu senhor. Possivelmente, não sendo ele crente, ele pode ter roubado alguma coisa do seu senhor ou do seu dono. Sabendo ele, queridos, que em Roma existia aproximadamente, estima-se que mais de 6 bilhões de escravos. Então Onésimo agora acha por bem de fugir da cidade de Colossos para ir para Roma. Chegando em Roma, queridos, no meio de tantos escravos, Onésimo entendia que ali jamais alguém poderia o encontrar. Verdade é que Filemon não conseguiu encontrar a Onésimo. Mas a Bíblia vai nos dizer que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Então agora, queridos, a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo encontra Filemon em Roma. Então, queridos, podemos observar no texto que nós lemos, que não demorou muito tempo para o apóstolo Paulo ganhar ele para Cristo. Ganhando ele para Cristo, o apóstolo Paulo, com esse amor que ele tinha pelas almas, o apóstolo Paulo agora começou a amar aquele escravo que era um fugitivo. E o apóstolo Paulo, ele agora percebeu que aquele homem era um homem muito útil para ficar com ele. Aquele homem seria uma pessoa importante para ajudar a ele. Talvez o apóstolo Paulo pensava, mas um ganhador de alma. Porém, queridos, o apóstolo Paulo pôde perceber que apesar de ele estar prestando um bom serviço, mas ele tinha deixado para trás Filemon, com o coração ferido, com o coração magoado. Quem sabe, queridos, por algumas vezes o apóstolo Paulo, junto ao Filemon, por que não dizer, junto à sua esposa e o seu filho, já haviam falado do amor de Cristo para Onésimo. Mas a Bíblia vai nos dizer que existe um tempo determinado à lei. O apóstolo Paulo entendeu que, assim sendo, ele não poderia ficar com ele. Por quê? Porque ele havia violado a lei romana, ainda que ele gostaria. Mas ele não podia. Por quê? Porque Onésimo havia defraudado ao seu senhor. Então, queridos, a Bíblia vai nos dizer para nós não defraudarmos os nossos irmãos em coisa alguma. Paulo sabia que estas questões tinham de ser tratadas e decidiu enviar Onésimo de volta a Colossos. Era muito perigoso, queridos, para ele fazer isto, ou fazer esta viagem sozinho. Para Onésimo, seria muito perigoso ele ter que voltar à cidade de Colossos sozinho. Então o apóstolo Paulo chama um homem. O apóstolo Paulo agora se preocupa, chama a Tíquico
e manda que Tíquico levasse uma carta para a cidade ou para a igreja de Colossos e que Onésimo viesse a levar a carta para o seu senhor. Paramos um pouco para pensar. Onésimo a caminho entre Roma e Colossos, com a carta na mão para levar para o seu senhor, o qual ele havia o roubado antes de ser cristão, e agora aceitando a Cristo como Salvador, o apóstolo Paulo escreve uma carta e manda esta carta, ou destina esta carta. O destinatário desta carta era um irmão por nome de Filemon. Primeiro, um irmão, como já falei para os irmãos, um irmão rico, que tinha condições suficientes para ter uma casa grande, uma casa ampla. Por que não dizer? Na casa de Filemon estava estabelecida a igreja de Deus. Queridos, quero trazer aqui uma aplicação para a minha e para a sua vida. Justamente agora, nesse período de pandemia, a sua casa, a minha casa, tem sido uma extensão da igreja de Deus. Na casa de Filemon, era uma extensão da igreja de Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, é que Filemon, ao pegar esta carta, lesse para ele, para a sua esposa e para o seu filho. De quando Filemon dissesse, olha, mulher, eu vou estar aqui chamando a Onésimo, trazendo ele de volta para trabalhar conosco, para que não viesse a acontecer de Áfia, sua esposa, para que ela não viesse a rejeitar, para que Arpo, seu filho, não viesse a se levantar contra. Então o apóstolo Paulo fez um pedido que gostaria que esta carta ela fosse lida diante da esposa e filhos e também diante da igreja. Então Paulo recomenda para Onésimo que levasse esta carta, entregasse a Filemon e dissesse para Filemon que ele deveria receber de volta Onésimo de escravos. E queridos, quando nós olhamos para esse texto, já nos faz entender que parece que deveria ter muitas pessoas de cores ali em Colossos. Não, queridos. Os escravos ali eram professores, os escravos ali eram dentistas, eram médicos, eram arquitetos, ou por que não dizer contadores. Todas essas pessoas tinham um senhor, que agora eles trabalhavam para esses senhores. Então, queridos, podemos perceber que nesta época, aproximadamente no ano 60, 62, depois de Cristo, é importante observar, queridos, que podemos entender que quem sabe naquela época, ser escravo de alguém, talvez estava melhor do que ser livre. Porque possivelmente tinha a oportunidade de aprender com o seu Senhor a fazer alguma coisa. Hoje, queridos, eu e você somos livres. Livres do pecado, livres da mágoa, livres de qualquer ou quaisquer que seja algo que venha tentar tirar nossa atenção do nosso Salvador. Então, o apóstolo Paulo envia Onésimo de volta. Com ele, a Tíquico, que estava levando também uma carta. Mas a carta que Tíquico levava era para a igreja de Colossos. A carta que Onésimo levava era uma carta pessoal para Filemon. Timóteo, ao amado Filemon. O apóstolo Paulo, queridos, ele não trabalhava sozinho no seu ministério. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele fazia questão
de citar o nome dos cooperadores da obra. Isso nós podemos observar na epístola que Paulo escreve aos Coríntios, podemos observar isso na epístola que Paulo escreve aos Romanos. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo sempre faz menção do nome de alguém que cooperou, que colaborou. Nosso amado, podemos observar que a igreja que estava na casa de Filemon, tinha Filemon como um servo de Deus, tinha sua esposa, uma companheira, uma ajudadora na obra de Deus, e tinha o seu filho. Então o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele diz: graça e paz a vós outros. Primeiro, queridos, o apóstolo Paulo, ele consegue entender que o motivo de nós sermos salvos é a graça. Por isso, queridos, que escrevendo aos Efésios, no seu capítulo de número 2, ele vai nos dizer no seu versículo de número 8, que não é por méritos, não é por obras, para que ninguém venha a se gloriar, mas é um favor, a graça é uma graça de Deus, aleluia, ela vem abundar, superabunda a paz nos corações. Então, queridos, mesmo em meio à pandemia, a casa de Filemon, para um pouco para pensar, pastor José Henrique, pastor da Igreja da Assembleia de Deus no Jardim Santo Inácio, pode dar alguma orientação? Pode falar alguma coisa relacionada à sua casa? O apóstolo Paulo manda uma carta para Filemon, orientando a ele que lesse esta carta para si próprio, para sua esposa, para seu filho, mas também para a igreja de Deus, que estava localizada na sua casa. Mas a igreja de Deus tem um dono. O dono desta igreja chama-se Jesus de Nazaré. E esse Jesus, ele chama alguém para liderar. Então o apóstolo Paulo disse: olha, eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me de vocês nas minhas orações. Queridos, costumo dizer que a oração passa a tomar gosto, passa a tomar sabor, quando nós começamos a lembrar do nome dos nossos irmãos que congregam conosco, e nós começamos a apresentar esses irmãos ao Senhor, podemos observar, queridos, que o Senhor começa a nos visitar. Então o apóstolo Paulo, ele estava dizendo: eu dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações. Então, queridos, podemos observar que o apóstolo enfatiza o meio da salvação, enfatiza que esta graça que traz a salvação também é uma graça que traz paz ao coração, e ele agora envia um membro rico da igreja de Colossos, que se reunia na casa dele, junto com os seus irmãos. Então, queridos, podemos observar que Filemon, ele tinha por obrigação fazer esta leitura, e como resultado a sua família e os seus também deveriam ser instruídos sobre a questão do perdão. Então, queridos, aqui agora eu quero entrar a partir do versículo 4, justamente, querido, falando sobre a virtude de quem perdoa. Queridos, vamos ler comigo aqui o versículo 4. Quando Paulo, ele consegue dizer que ele dá graças a Deus, lembrando sempre de Filemon, da igreja que estava na casa de Filemon, nas orações dele. Queridos, tem como orar se nós não tivermos o perdão de Deus no nosso coração? Observamos, queridos, que na oração do Pai Nosso, no capítulo de número 6, do Evangelho segundo escreveu Mateus, eu quero ler com você o versículo 14 e o versículo 15. Eu quero fazer menção
desses 2 versículos para que nós venhamos a meditar um pouquinho, queridos. O que é perdão? Algo que nós recebemos de graça, e o apóstolo Paulo agora aconselha que Filemão também venha de graça distribuir. Por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará vossas ofensas. Então, queridos, podemos observar aqui no capítulo de número 6, versículo 14 e o versículo 15, quando o Senhor Jesus, ensinando a oração do Pai Nosso, Ele vai fazer uma orientação, ou dar uma orientação, dizendo que Deus não tenta as pessoas. Então, por isso que Tiago, no capítulo 1 e o versículo 13, ele disse que quando alguém for tentado, esse alguém jamais pode dizer que por Deus ele foi tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém ele tenta. Então, tampouco, disse Jesus, tampouco o vosso Pai vos perdoará a vossa ofensa. Isso não é uma sugestão de que Deus afastará a justificação daqueles que já receberam o perdão gratuito de Deus. Isso não está querendo dizer que o Deus que lá no Calvário, nosso Mestre Jesus, que deu a vida para perdoar os nossos pecados, Ele vai tirar este perdão. Agora, verdade é que a partir de agora eu estou falando de alguém que era um escravo, de alguém que outrora não era crente. E o apóstolo Paulo muito bem poderia ter ficado com Onésimo em Roma, até porque agora ele estava sendo útil, ele estava ajudando. Mas, meus queridos, como é bom entender a graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele disse, olha, está você construindo o amor no seu coração? O apóstolo Paulo está relacionando o perdão com o amor de Deus no nosso coração. Nós não perdoamos porque somos bonzinhos. Nós perdoamos porque nós temos o amor de Deus no nosso coração. Me veio à mente agora, e eu quero também compartilhar com meus irmãos. No capítulo 18, do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, o nosso amado irmão Mateus. No capítulo de número 18, o versículo de número 21, até o verso de número 35, eu quero compartilhar com meus amados irmãos. O que é o perdão? O que Paulo estava querendo dizer para Filemão acerca do perdão de Deus? Jesus usa Mateus para começar no seu texto fazendo uma analogia a uma pergunta que Pedro fez para Jesus. No versículo 21 do capítulo de número 18 do Evangelho de Mateus, a Bíblia vai nos dizer, então Pedro, respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes 7. A pergunta de Pedro era, até quantas vezes o meu irmão pode perdoar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Modesta parte, Pedro se aproxima de Jesus, e agora ele chega perto de Jesus, todo orgulhoso, tentando lisonjear o mestre. Até porque, imaginamos, queridos, que os rabinos, eles tinham por tradição ou por costume, perdoar a quem lhe havia ofendido 3 vezes. Então agora Pedro chega para Jesus e diz, mestre, eu quero ir um pouquinho além dos rabinos. Eles têm por tradição perdoar 3 vezes. E eu quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes?
Então Jesus olha para Pedro e disse: olha, Pedro, eu não te digo que você deve perdoar 7 vezes, mas eu gostaria de te orientar que você deve perdoar pelo menos 490 vezes. Ô querido, a Bíblia vai nos dizer, querido, que agora Jesus, que agora Paulo manda Onésimo a Filemon, dando a ele orientações como ele deveria fazer para perdoar o seu escravo. Então ele começa no versículo 23, dando orientação e dizendo: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com os seus servos. Estou falando para os irmãos de um escravo, servo é escravo. E passando a fazê-lo, trouxeram um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Meus queridos, todos nós conhecemos a história daquela viúva do livro de 1 Reis. Uma história bem conhecida, uma história que meus irmãos já conhecem de cor. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que a mulher daquele homem, segundo alguns estudiosos, aquele homem era Obadias. Obadias era um servo temente a Deus, era um estudioso como você. Era alguém que tem prazer em estar na casa de Deus. É alguém que tem prazer em estar aprendendo a palavra de Deus. Obadias tinha prazer em estar na escola de profetas. E a Bíblia vai nos dizer que quando Jezabel ameaçou matar os profetas, a Bíblia vai nos dizer que Obadias acolhe na sua casa 50 homens de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que ele agora o alimenta dentro da sua casa. Então, queridos, é bom nós entender que mesmo aquele homem, sendo um homem de Deus, ele havia contraído dívidas. Eu e você também, de repente, podemos contrair dívidas. Observamos que o servo de Filemon, o Onésimo, ele não havia contraído dívidas, ele havia furtado ao seu senhor. Mas mesmo como homens e mulheres de Deus, nós estamos sujeitos a contrair dívida. Mas agora aquele homem, ele tinha testemunho. Qual é o testemunho que eu e você temos? A Bíblia vai nos dizer que aquela mulher se aproxima de Eliseu e disse: olha, o meu marido, ele era teu servo, mas a morte veio e o levou, e ficou meus 2 filhos, e agora o credor, aquele a quem nós devíamos, veio para levar os meus 2 filhos. Por quê, querido? A lei de Deuteronômio dizia que quando alguém contraía uma dívida, não tendo este com que pagar a dívida, se ele viesse a morrer, os seus filhos seriam levados e iam trabalhar até que a dívida fosse quitada, ou até que chegasse ao ano do jubileu, o ano da libertação do escravo. Então agora, queridos, estavam agindo legalmente dentro da lei, e vão buscar os filhos de Obadia, segundo alguns estudiosos. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher se aproxima de Eliseu e disse: o meu marido era teu servo, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, queridos, é importante nós observar. O apóstolo Paulo, ele nos convida a nós não devermos coisa alguma, a não ser o amor. Mas o que é o amor, meus queridos? É importante observar, meus amados, o que é o amor. Então agora, o Senhor Jesus começa a contar uma parábola, e nesta parábola ele vai falar de um credor, um homem que tinha seu servo, e que agora acha por bem de acertar conta com cada um deles. Então, chegando até o primeiro devia para ele 10.000 talentos.
Queridos, uma dívida impagável. Queridos, uma dívida que aquele homem jamais poderia pagar. Queridos, vamos trazer para os nossos dias. Queridos, eu e você havíamos contraído uma dívida por conta do nosso pai Adão. A Bíblia vai nos dizer que pelo homem entrou o pecado no mundo. Mas também o apóstolo Paulo, ele vai escrever que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, queridos, eu e você havíamos contraído uma dívida impagável. Paulo escrevendo aos Romanos, Paulo disse: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Salvador. Queridos, nós tínhamos uma dívida impagável. Queridos, nós não tínhamos condições de pagar esta dívida. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor olhou dos céus à terra, Ele não viu nem o justo sequer. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Senhor Jesus desceu. Descendo Ele, pagou esta dívida lá na cruz do Calvário. Então, o servo se prostra reverente. Queridos, quando nós estamos com dificuldade, é fácil reverenciar, é fácil pedir misericórdia. Então a Bíblia vai nos dizer que esse servo se prostra reverente e roga para o seu Senhor: sê paciente para comigo e tudo te pagarei. Não é verdade? Porque ele jamais teria condições de pagar aquela dívida que ele tinha contraído. E a Bíblia vai nos dizer que o senhor daquele servo, compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ele não prorrogou, ele perdoou-lhe a dívida. E a Bíblia vai nos dizer que ele, saindo dali, porém, aquele servo encontrou um conservo seu. Queridos, como nós temos tratado nossos irmãos em Cristo? O apóstolo Paulo, ele não usa a autoridade apostólica para dar ordem na casa de Onésimo. O apóstolo Paulo faz um pedido a Onésimo: como será que nós temos tratado nossos irmãos em Cristo? A Bíblia vai nos dizer que aquele homem, saindo dali, ele encontra um conservo seu, que ele devia 100 denários. Lógico, aproximadamente um ano de trabalho. E agora a Bíblia vai nos dizer que ele agarra aquele conservo seu, sufoca ele, dizendo: paga-me tudo o que me deves. Olha só, queridos, alguém que havia alcançado a graça, alguém que havia alcançado o favor, alguém que havia alcançado a salvação, alguém que havia alcançado a paz. Agora, queridos, se apega ao pescoço daquele conservo e diz: paga-me tudo o que tu me deve. Então a Bíblia vai nos dizer que então o seu conservo cai aos seus pés e implora, e diz: sê paciente para comigo, e eu te pagarei. Mas a Bíblia vai nos dizer que, no entanto, ele não quis atender. No entanto, ele não quis atender o pedido do seu conservo. Disse: olha, eu não vou te soltar enquanto você não pagar a dívida, ou então eu vou te lançar na prisão. Queridos, Onésimo vai para a casa de Filemon. Filemon, queridos, por que eu falei para os irmãos que era perigoso para ele voltar sozinho? Porque de repente os caçadores de escravos poderiam encontrá-lo a caminho entre Roma e Colossos, e ali ele poderia ser pego. E se ele fosse pego, como ele havia
quebrado a lei de Roma, ele poderia ser lançado na prisão. A não ser que o apóstolo Paulo o resgatasse. Eu e você estávamos condenados, mas Jesus nos resgatou. Eu e você tínhamos uma dívida impagável, mas Jesus pagou essa dívida por mim. Então, querido, vendo os seus companheiros, os que estavam de fora, os nossos irmãos, o apóstolo que escreve a epístola aos Hebreus, se é que assim o posso chamar, mas o escritor aos Hebreus, melhor dizendo, ele disse, queridos, que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então agora, aquelas testemunhas, os companheiros que se haviam passado, observando aquela cena, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu Senhor, dizendo, olha, o que nós vimos, o que aconteceu agora, é inacreditável. Porque o Senhor perdoou a dívida do seu servo, mas o seu servo não perdoou a dívida do seu conservo. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, o nosso Pai Celeste nos fará nós, se do íntimo nós não perdoarmos cada um aos nossos irmãos. Então, queridos, podemos observar que agora o apóstolo Paulo convida, me perdoe, queridos, convida Filemon a estar perdoando ao seu conservo Onésimo. Primeiro, para que a comunhão da fé, para que as pessoas que estavam lhe observando pudessem perceber que na casa dele tinha uma igreja, mas que ele também era igreja. Ele falava de comunhão, mas ele tinha comunhão. E que a fé que ele falava que tinha, esta fé era uma fé eficiente, era uma fé que funcionava, era uma fé que os vizinhos olhavam e diziam, olha, lá no Morada dos Pássaros, no bloco B, no apartamento 31, ali tem um servo de Deus, ele fala de fé, ele vive esta fé, ele fala de comunhão, e ele tem comunhão com os irmãos. Certa feita, abrindo aqui um parênteses, pastor Sérgio fez menção, que foi para Guanambi, junto ao pastor Marcelo Danta, um amigo particular. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo Danta, que esteve aqui no domingo. E o pastor Marcelo Danta, no domingo, não nesse e no outro, o pastor Marcelo Danta chegou lá em Guanambi e disse, irmãos, eu já falei para os irmãos do prédio, sempre que alguém está endemoniado, sempre que alguém está enfermo, bate na minha porta. Pastor José Henrique mora aqui no condomínio, precisando, vai lá e chama ele. Será, queridos, que Filemon poderia ser chamado pelos vizinhos? A igreja que estava na casa de Filemon poderia agora receber Onésimo, não mais como um devedor, não mais como um escravo fugitivo, não mais como alguém que roubou, como alguém que furtou, mas agora como alguém que aceitou a Jesus como Salvador. Mas agora como alguém que está caminhando na mesma direção. Então agora o apóstolo Paulo, ele diz, olha, para que a sua comunhão, para que a sua fé seja uma fé eficiente, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Olha, tudo que nós falamos para com Cristo, as pessoas precisam observar. Paulo, ele convida os irmãos da igreja de Éfeso, no seu capítulo de número 5, dizendo, sede meus imitadores, como filhos amados, sede imitadores de Cristo, como filhos amados. Para os irmãos da igreja de Coríntios,
O apóstolo se posiciona, dizendo: olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Então, se agora eu falei para os irmãos que o nome Filemon é generoso, como será que Filemon tinha que agir? Se eu falei para os meus amados irmãos que o nome de Onésimo era útil, ele agora está retornando para a casa do seu Senhor. Então, no versículo de número 7, ele disse: pois irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Queridos, vamos fazer aqui uma aplicação. Queridos, vamos fazer uma reflexão. Eu aproveitei esse momento de pandemia, estive 15 dias em casa, um feriado e mais 14 dias. Queridos, eu aproveitei, escrevi bastante texto lá no Facebook, fazendo reflexão acerca da minha salvação, acerca do perdão de Deus, acerca, queridos, aleluia, de como nós vencemos a batalha. Queridos, quando eu olho para o capítulo de número 11 de 2 Coríntios, eu vejo o apóstolo Paulo, querido, fazendo menção que ele sofreu naufrágio de um navio. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que ele faz menção que na sua caminhada no Evangelho ele foi perseguido. A Bíblia vai fazer menção que ele é afetado por uma serpente. A Bíblia vai dizer, queridos, que ele foi afetado pelos falsos. Mas agora, querido, a minha pergunta é: como será que as pessoas estão olhando os santos? Estão sendo reanimados através da minha comunhão? Os santos estão sendo reanimados através das minhas conversas? Queridos, aprove a Deus o Senhor ter preparado as redes sociais, para que possamos ter esta oportunidade de estarmos usando esta ferramenta para adentrar ao lado, meus amados irmãos. Mas eu pergunto, as minhas ligações, as minhas mensagens, será, querido, que ela tem animado o coração dos santos? Será que eles têm sido reanimados por meu intermédio? O apóstolo Paulo estava dizendo para Filemon que a virtude daquele que perdoou é fazer com que os santos sejam reanimados, querido. Estava compartilhando com o nosso pastor presidente na terça-feira passada, dizendo para ele que a tristeza, a dor do meu coração, a dor da minha alma, é que após passar esta pandemia, talvez, queridos, 20% dos membros de igrejas nunca mais voltem lá. Porque, queridos, não tiveram o seu coração reanimado por intermédio dos santos em Cristo Jesus. Então, queridos, agora o segundo ponto: as ações de quem perdoa. Então, queridos, eu posso observar aqui a partir do versículo número 8, Paulo, ele agora começa escrevendo e dizendo assim: pois bem ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar. Queridos, me perdoem, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo que ainda que como líder da igreja, ele poderia muito bem dar uma ordem, ainda que a igreja de Colossos não havia sido aberta ou fundada por Paulo, mas por intermédio das suas ministrações. Mas Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo. Então Paulo, ele disse: bem, eu poderia, ainda que eu me sinta plena liberdade em Cristo, para te ordenar. Ordenar o quê? Ordenar o que convém. O apóstolo Paulo, como líder da igreja, ele poderia dar ordem acerca das coisas que lhe convinha. Mas, por causa desta autoridade, o apóstolo não quis abusar. Paulo poderia dar ordem a Filemon que aceitasse. Era como se ele dissesse: olha, como crente, eu ganhei você para Jesus na minha primeira viagem missionária, quando eu estive em Éfeso, lá no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos.
Então estou dando uma ordem, você deve aceitar a Onésimo na sua casa, você deve perdoar a dívida dele. Porém, olha o versículo de número 9, prefiro fazer um pedido. Oh queridos, olha que coisa linda, Jesus, ele deixa uma regra de ouro, no capítulo de número 7, e o versículo de número 12, do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele disse, olha, tudo que você quer que os outros façam a você, faça você primeiro. Isto, ou esta, é a lei e os profetas. Ele estava dizendo, o Evangelho diz, eu sou a palavra. Os profetas disseram, eu sou a palavra. O Antigo Testamento, a lei disse, eu sou a palavra. Tudo o que você quer que os outros façam a você, faça você primeiro. Então o apóstolo Paulo, ele disse, olha, prefiro, antes de dar uma ordem, fazer um pedido. Antes de dar uma ordem, solicitar. Em nome do amor. Porque o amor, tudo sofre. O amor, tudo suporta. O amor não folga com a injustiça. O amor não é invejoso. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, olha, em nome do amor, sendo eu quem sou, Paulo, o velho. Olha só, queridos, Paulo, um ancião da igreja. Paulo com aproximadamente entre 52 a 60 anos de idade. Hoje, queridos, a gente não vê mais o respeito pelos nossos anciões. Verdade é, queridos, permita-me, alguns anciões também não dão, né? Não se valorizam, não se colocam no lugar para que os jovens venham o tratar como tal. Mas o apóstolo Paulo estava reivindicando que ele agora, como uma pessoa de idade, como um ancião, que ele era um presbítero da igreja, o evangelista da igreja, o apóstolo da igreja. Paulo está dizendo que agora, além de velho, estava preso por causa de Jesus Cristo. Ô querido, por que será que está acontecendo tantas divergências? Como falei para os irmãos, eu sou daquela época, queridos, que na sexta-feira santa, saía de casa, aquele monte de moço e moças, procurando os senhores de idade da vizinhança, curvando-se, dobrando o joelho e tomando a bênção. Tamanho era o respeito que se tinha pelos anciãos da igreja. Então, por isso, querido, que nós devemos, eu já completei 52. O apóstolo Paulo estava entre os 52 a 60 anos. Agora, reivindicando o respeito para com os anciões da igreja. Então, é por isso que Pedro, ele disse, olha, eu que também sou presbítero entre vós. Tratai o rebanho de Deus com amor, com carinho. Oh, queridos, uma palavra, queridos, que eu venha falar, seja ela através de ligação, seja ela através de uma mensagem, do WhatsApp, no Facebook, seja como for, queridos, que vier, querido, a desviar, querido, um dos santos da verdade, teremos um preço a pagar. Então, voltando ao texto, é importante observar que nessa situação, no entanto, Paulo não se apoiou em sua autoridade. Paulo, querido, não estava se apoiando na sua autoridade. E como será, queridos, trazendo uma aplicação aqui para a minha vida, como será que eu tenho tratado as pessoas? Paulo, ele pediu uma resposta baseada no vínculo do amor que existia entre ele e Filemon. O elo que ligava Paulo com Filemon era um fugitivo, era um escravo, era um defraudador, era alguém que roubou. Então agora Paulo não usa a sua autoridade para impor, mas ele faz uma reivindicação por conta do vínculo, do amor, por conta que ele sabia que verdadeiramente Filemon era um homem convertido. Sendo ele um homem convertido, por certo, aceitaria de bom grado. Nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, onde ele disse, olha, eu tenho certeza que você vai fazer muito mais do que o que eu estou lhe pedindo.
Querido, esta palavra, antes de falar com você, esta palavra falou comigo, antes de falar com meus amados irmãos. Paulo, ele continua dizendo no versículo 10. Do versículo 10 ao versículo 18, seria justamente as ações de quem perdoa. Então Paulo, ele disse sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre as algemas. Versículo 11, ele antes te foi inútil, mas agora, atualmente, nesse momento, porém, é muito útil a ti e a mim. Como falei para vocês, o elo que ligava Filemão e Paulo era Onésimo, um escravo que havia fugido, assim como outros que também fugiam dos seus senhores, e estava tentando se esconder entre 6 bilhões, aproximadamente, de escravos que tinha em Roma. Dificilmente Filemão ia encontrar, mas o Senhor o encontrou. Me faz lembrar que a Bíblia vai nos dizer que Geazi vai atrás de Naamã, e Eliseu fica na sua casa, quando de repente o Naamã é abordado por Geazi, usando o nome de Eliseu. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, não basta nós usarmos o nome de crente, nós precisamos ser crente. Não basta nós usar os nomes de que somos, verdadeiramente nós precisamos ser. E a Bíblia vai nos dizer que agora Geazi vai até Naamã usando o nome de Eliseu. Quando ele volta para casa, o Eliseu pergunta, onde é que você foi? Ele diz, o teu servo não foi a lugar nenhum. Os olhos de Deus estão nos vendo. Aí agora Eliseu disse, meu coração não foi contigo quando tu foste lá. Olha, a lepra do Naamã, ela vai se apegar a ti. E na mesma hora, o que significa lepra? Lepra, queridos, é pecado. E pecado, querido, contamina. Então, querido, a desobediência, a mentira, tudo isso é pecado. A falta de amor, andar falando mal do próximo, do semelhante, também é pecado. Então, queridos, voltando ao texto, no versículo 12, eu te envio de volta, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha, eu estou te enviando Onésimo, mas é como se eu mesmo estivesse indo. E o versículo 13, ele disse, olha, outrora, no versículo 11, outrora ele era inútil. Observa aqui, queridos, que existe um jogo de palavra. Inútil, útil. Não servia, agora serve. Era escravo, agora é irmão. Era gentil, agora não existe mais gentil e nem grego. Agora todos nós somos um, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo. O apóstolo Paulo, ele passou a amar a Onésimo de tal maneira que ele queria manter ele com você. Sabe aquela pessoa que você ganha para Jesus? Oh, queridos, como é bom ser novo convertido. Aleluia. Como é bom ser uma nova criatura. Como é bom, queridos, ver as coisas com a simplicidade do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus Cristo, queridos, é simples. É o homem que complica tudo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo é simples. Então, querido, ele disse, olha, versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servisse, nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Como compartilhei com os irmãos no ensino a princípio, como é bom ter alguém que venha chorar conosco. Como é bom ter alguém que venha se compadecer das nossas fraquezas. Como é bom ter alguém que venha se compadecer das nossas algemas. O apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma por conta do Evangelho. Oh, querido, ontem é um dia que é considerado o Dia Nacional do Pastor. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 13, o versículo de número 7. Eu quero ler com você, que texto lindo, que texto, queridos, que me chama a atenção. E por conta desse texto eu luto para ser um canal de bênção
na vida do meu líder, na vida da minha liderança. Capítulo 13, e o versículo de número 7, lembrai-vos dos vossos pastores, ou dos vossos guias, em outras traduções, os quais fizeram o que eu estou falando hoje. Ou aos vossos guias, sedes a eles submissos, ou sedes submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não teria proveito a vós outros. Querido, os pastores, os presbíteros da igreja, os diáconos da igreja, os cooperadores da igreja, os que exercem autoridade na igreja, quando pregam, quando ensinam, eles estão servindo a igreja em nome de Cristo. E a Bíblia está nos dizendo que eles vão prestar conta desta tamanha importância, tamanha responsabilidade. Então, queridos, é importante, querido, que nós venhamos ajudar a nossa liderança, ajudar os departamentos da igreja. Paulo estava dizendo para Filemon não receber a Onésimo como escravo, como alguém que veio trabalhar, mas muito mais do que isso, como irmãos, como santos, como amados em Cristo Jesus. Voltando ao texto, versículo de número 14. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento. Queridos, a parte B do versículo, o apóstolo Paulo, ele disse: olha, Filemon, eu não quis fazer nada sem antes combinar com você. Eu não quis fazer nada sem ter a sua aprovação, o seu consentimento, para que a tua bondade, olha, Filemon, a atitude sua de receber Onésimo na sua casa, não venha a ser como por uma obrigação. Voltamos um pouquinho aqui, estou falando sobre a virtude de quem perdoa. Estou falando sobre as ações de quem perdoa. A atitude de quem perdoa é esquecer o passado, esquecer as coisas que para trás ficaram e correr olhando para o alvo, para a carreira que nos está proposta, deixando para trás todos os embaraços. Então ele disse: para que a tua bondade não venha a ser como por uma obrigação, mas de livre vontade. Então, queridos, ele estava dizendo: olha, eu estou apenas orientando como pastor, a carta está indo através de Onésimo, você vai receber, vai ler para a sua esposa, para o seu filho, para a igreja, todos vocês devem estar conscientizados. Mas isso eu gostaria que você não faça por obrigação, que a sua bondade, que o seu gesto generoso, falei para os irmãos que Filemon significa generoso, a sua generosidade não venha a ser por uma obrigação, mas de livre vontade. Versículo 15, já estamos caminhando para o encerramento, não vou conseguir concluir tudo. Pois acredito
que ele veio a ser afastado de ti, por um período de tempo, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Sabe aqueles tempos que ele passou ausente? Foi apenas para a saudade aumentar. Aumentando a saudade, Paulo estava sugerindo que Deus, em sua providência, havia ordenado que o mal, como a fuga de Onésimo, servisse para produzir no final um bem muito maior. Quem de nós não lembramos, queridos, da vida de José? A Bíblia vai nos dizer que José era um moço que tinha sonhos, como os nossos moços nos dias de hoje. Tem projetos, tem sonhos, e a Bíblia vai nos dizer que José tinha sonhos. Mas um dia, José compartilha com seus irmãos acerca dos sonhos que o Senhor havia lhe mostrado. Agora José é tido por zombaria. Quando José via, seus irmãos se juntavam e diziam: lá vem o sonhador. Certo dia, seu pai chama José, manda José ir até os seus irmãos que estavam apacentando no campo. Seus irmãos fazendo as coisas erradas. Oh, queridos, como é ruim ser repreendido, como é ruim ser corrigido. É ruim para quem corrige, é ruim para quem é exortado. Mas, queridos, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que para tal nós fomos chamados. E agora, queridos, a Bíblia vai nos dizer que os irmãos de José não tinham atitudes louváveis para José levar para o seu pai. Então a Bíblia vai nos dizer que agora José vai para o seu pai, conta os atos errados dos seus irmãos. E os seus irmãos agora começaram a criar dentro de si uma revolta, uma mágoa contra José. Pegaram José, ameaçaram matar a José, ameaçaram, ou por que não dizer, jogaram José em uma cova. Mas de repente, querido, aparecem os ismaelitas, e José é vendido. José é vendido. Mas a Bíblia vai nos dizer, queridos, que todas as coisas elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Oh, querido, é importante observar que nesse texto, querido, o apóstolo Paulo disse: olha, o que aconteceu entre você e Onésimo foi para promover um vínculo de amizade maior. Então agora, queridos, o que eu quero falar acerca do José é que quando seu pai veio a morrer, a Bíblia vai nos dizer, queridos, que agora os seus irmãos começaram a conversar entre si e a dizer: olha, por certo, o nosso pai sendo falecido, José vai se vingar de nós, porque agora José não mais é aquele menino sonhador, mas José agora, ele é o governador do Egito. Sendo ele o governador do Egito, ele pode se vingar de nós. José disse: não, não pense assim. Na verdade, vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus, ele reverteu o mal em bênção. Queridos, é isso que Deus faz. Era isso que Paulo estava falando para Onésimo, que Deus, aquela fuga, havia servido para produzir um final muito melhor. Versículo de número 16. Não como escravo, não mais como servo, não mais como empregado, antes muito acima de um escravo. É por isso, queridos, que a Bíblia nos aconselha a nós considerarmos os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Então, não como escravo, antes muito acima de escravo, como um irmão caríssimo. Queridos, certa feita, o pastor Sérgio me mandou uma mensagem dizendo que perguntaram-lhe quanto que custava um amigo. Ele disse que amigo não tinha preço,
porque os que ele tinha foi ganhado, foi Deus que deu. Querido, nossos irmãos queridos, foi Deus que nos deu. Querido, a minha família, a sua família, foi Deus que nos deu. Querido, nossos pastores, foi Deus que nos deu. Então agora, queridos, considere o seu irmão como caríssimo. Paulo está ensinando a Filemon, não mais como escravo, muito além de escravo, agora como irmão caríssimo. Observamos então que muito além, Paulo não pediu a liberdade de Onésimo, mas Paulo queria que Filemon recebesse ele agora em sua casa, como irmão na fé em Cristo. Oh querido, aqui na igreja, aleluia, nós não temos inimigos. O nosso inimigo é Satanás, o adversário da minha alma. Aqui nós temos irmãos em Cristo Jesus. Eu já falei para os irmãos aqui numa terça-feira, que uma certa feita, pastoreando uma igreja, e uma irmã me chamou, uma senhora de idade, e disse: pastor, me ajude em oração, porque o irmão fulano de tal está me perseguindo. Eu falei para ela: o sangue de Jesus tem poder. Cristão não persegue cristão. Os crentes em Cristo Jesus, a não ser aqueles que se dizem judeus e não são, aqueles que se dizem cristãos e não são, mas os verdadeiros crentes devem receber o seu irmão em Cristo Jesus como uma joia rara. O cristianismo nunca procurou abolir a escravidão. Não, até porque se tentasse abolir a escravidão, e o poder do evangelho? Mas o que eu chamo, queridos, de importante nisso tudo, é que aqui na igreja não tem rico, aqui na igreja não tem pobre, aqui na igreja nós somos todos irmãos em Cristo Jesus, porque todos nós vamos morar no mesmo céu. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, versículo 17: se portanto me considera companheiro, recebo como também fosse a mim mesmo. Então Paulo está dizendo para Filemon: Filemon, você tem consideração por mim como pai na fé? Se você tem consideração por mim como pai na fé, tenha também por meu filho Onésimo, que foi gerado nas algemas, nas prisões. Recebe a ele como você estivesse recebendo a mim mesmo. E tem mais uma coisa, ô Filemon: se ele te defraudou alguma coisa, põe na minha conta, eu mesmo vou te pagar. Sabe o que ele estava dizendo, queridos? O passado do Onésimo, esquece. Não fica tacando na cara dele o que ele fez. Queridos, às vezes eu começo a observar, o nosso problema é que nós temos por hábito ficar tacando na cara das pessoas coisas que aconteceu. Eu perdoo, mas você fez isso. Eu perdoo, mas você fez aquilo. As ações de quem perdoa, querido, é receber como irmão em Cristo, como uma joia rara, como alguém muito precioso. Eu, Paulo, versículo 19, eu, Paulo, de meu próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Então observamos isto, querido. O apóstolo Paulo ofereceu-se a fazer qualquer restituição monetária, qualquer dívida que Onésimo tivesse para trás, o apóstolo Paulo se encarregou de pagar, para que Onésimo se reconciliasse com Filemon, seguindo o exemplo de Jesus em reconciliar o pecador com Deus. Onésimo era um pecador, Filemon, o seu senhor, mas agora o apóstolo Paulo faz essa intermediação, assim como Jesus intermediou entre nós e o nosso Deus. Nós estávamos separados de Deus por conta da nossa desobediência. Éramos filhos da ira de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele disse: eu vou reconciliar o homem caído com o Pai. Oh, queridos, nesta noite, deixa o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração.
quando passar a pandemia, vamos voltar melhores crentes. Onésimo foi fugitivo, voltou como irmão. Onésimo foi como escravo, voltou como irmão. Onésimo foi inútil, voltou muito útil. Aleluia, Jesus. Paulo, ele continua dizendo no versículo 20: sim, irmão, que receba de ti no Senhor este benefício. Ele estava dizendo: olha, Onésimo é um benefício de Deus. Reanima o coração em Cristo, reanima as suas forças em Cristo, interage com os irmãos, tenha prazer. Você que não pode estar aqui, tenha prazer, porque todos os dias de culto, você vê alguém aqui, que não tem deixado a obra parar, tem continuado, e o céu tem se alegrado, queridos. Vamos à conclusão. Os motivos de quem perdoa. Quais são os motivos, querido, para perdoar? Certo, como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou te pedindo. Oh, queridos, como é bom. O apóstolo Paulo estava pastoreando uma igreja que ele poderia fazer um pedido. Ele disse: olha, eu tenho certeza, eu te recomendei uma coisa, prepara um quarto lá na sua casa, porque eu creio, aleluia, Jesus, que através das vossas orações, eu vou ser liberto aqui de Roma, e quando daqui eu sair, eu vou para a tua casa, porque sei que lá você vai me receber. Oh, queridos, posso ouvir um glória? Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um amém? A igreja está pronta para abraçar aquele que um dia caiu. A igreja está pronta para abraçar aquele que um dia se distanciou. Ou será que nós estamos igual o filho pródigo, em casa bicudo, em casa com raiva, brigando por cabrilho? Tudo o que eu tenho é teu. Oh, queridos, observamos o texto. Filemão disse: eu vou um pouquinho mais além. Prepara-me também uma pousada, pois eu espero que por vossas orações eu vos serei restituídos. Oh, querido, versículo 23, Paulo agora faz menção de um presbítero por nome de Epáfras, possivelmente um sucessor, aleluia, do Filemão. Ele agora faz os seus agradecimentos, e ele diz: sauda Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. A Marcos, ele agora, queridos, está usando o nome de João Marcos. Os irmãos conhecem, querido, que João Marcos, chegou uma hora que Paulo disse: não dá, eu tenho que me separar de Barnabé, não dá, não tem como andar com João Marcos não serve. Mas agora o apóstolo Paulo começa a entender que João Marcos era muito útil. João Marcos sendo útil, ele disse: olha, João Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Oh, queridos, todos nós lembramos quando na epístola de Timóteo, o apóstolo Paulo vai dizer que todos abandonaram ele, mas ele agora começa dizendo, querido, que todos esses irmãos foram cooperadores da obra de Deus. Queridos, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, querido, põe isso no seu coração. O apóstolo Paulo, ele começa dando uma saudação, se identificando como um prisioneiro, se identificando do elo que ligava ele com Filemão, que seria um escravo que havia roubado o seu irmão. Mas agora o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre as virtudes daquele que perdoa. Ele agora começa falando das ações de quem perdoa. O apóstolo Paulo começa mostrando os motivos de quem perdoa. Observamos, querido, que ele usa o nome de João Marcos, usa o nome de Demas, de Lucas, meus cooperadores. Então, queridos, ele continua agora, concluindo aqui. Ele disse assim: olha,
a graça do Senhor Jesus, o amor que vocês não mereciam, a misericórdia de Deus que alcançou vocês, aleluia, seja convosco. Se lembrar de que o próprio Paulo havia lidado com o problema do perdão de João Marcos. Ele estava dizendo: você está tendo problema, eu também tive problema. Meu irmão, minha irmã, aí no seu sofá, aí no fogão, aí no seu quarto, aí na sua mesa, todos nós temos problemas. Todos nós temos divergência, mas é importante perdoar. Devemos mostrar a ação porque perdoamos, e os motivos pelos quais nós perdoamos é porque um dia em você fomos alcançados. Arai, xerei, cobiderrai, decomanei. Possa ter alcançado o seu lar, possa ter alcançado o seu coração, possa ter alcançado a sua vida, e que você tenha adquirido força para caminhar até o fim desta pandemia, e o nome do Senhor será glorificado. Nesta noite eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela oportunidade que me deu de adentrar ao seu lar, para trazer esse tema tão importante, perdão. Para um pouco para pensar. As razões por que perdoamos, as virtudes de quem, queridos, que Deus em Cristo vos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao seu coração. Vamos nos colocar de pé, vamos orar aí no seu lar, façam uma oração nesta noite. Nesta noite apresente também o servo de Deus, pastor Clodoaldo, já fiz menção do nome dele aqui, um grande ajudador da obra de Deus, tive a oportunidade de ter ele como auxiliar em 2 igrejas que pastoreei. Hoje ele é carente das nossas orações, um moço bem jovem, deve ter seus 40 e poucos anos, é carente da minha e das suas orações. Amém, meus queridos irmãos da casa, nosso irmão presbítero Jeová, nossa irmã Eliane, nossa irmã Francisca, nosso irmão Luísa, nossa irmã Laurinete, nossa irmã Janete, querido, o nosso irmão Fernando, querido, também carente das nossas orações. Queridos, eu estou com um desafio, Jerônimo. Os jovens estão se reunindo, saindo às ruas, louvando a Deus, exaltando ao nome do Senhor. Aqui no Santo Inácio, queridos, meu projeto é desafiar os jovens, aí na frente da casa dos irmãos de idade, louvar a Deus com o hino, mostrando a importância que eles têm de ter sido reverencial para nós que somos mais jovens. Senhor Jesus, através do seu Espírito, possa falar melhor ao seu coração. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quero fazer menção, expressando a minha gratidão, Pai, por todos esses nomes que foram citados. Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito, pela tua palavra de amor, porque o Senhor falou comigo, Pai, nesta palavra. Deus, é uma semana, Pai, que eu estou meditando, é uma semana que eu estou pedindo misericórdia, é uma semana que eu estou encontrando razão, Senhor, procurando razão, e não encontro, porque a minha razão, ela foi contigo na cruz do Calvário. Soberano Deus, visita os nossos irmãos em Cristo, os irmãos enfermos, Pai, que estão passando por dificuldade. Querido Deus, nesta noite, visita a tua igreja, Senhor, a cada membro do Jardim Santo Inácio, o pastor Clodoaldo ali do Jardim Tupã, o pastor Ivanildo, Senhor amado, ali do nosso lar. Senhor, continua, meu Deus, trabalhando na minha vida de uma forma toda especial. Pai querido, vem abençoar o teu servo, irmão Rodrigo, Pai, proeminente, Deus amado, aqui na tua obra. Muito tem ajudado, a glória é tua, o louvor é teu, mas ele tem me ajudado. Foram 20 dias ausente, mas a tua obra não parou, até porque a obra ela é tua, Senhor. Eu sou apenas um frágil instrumento, Pai, para ser usado nesta casa. Deus amado, abençoa os seus familiares,
lares, que tem sido compreensível. Abençoa, meu Deus amado, e venha trabalhar de uma forma especial, que logo, Deus, as nossas igrejas venham estar abertas para podermos cultuarmos ao nome do Senhor. Como crente, ó Pai, eu não posso me conformar, Pai, com as portas da igreja fechadas, Pai. Eu não posso me conformar, Senhor amado, porque a igreja, ela é do Senhor. O Senhor é o dono da igreja. Eu sei, meu Deus amado, que eu tenho que tomar as minhas devidas precauções, mas eu sei que o Senhor é o dono da igreja. Toma liberdade em abençoar os teus filhos. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Queridos, aí no seu lar, aí na sua casa, curva a sua fronte. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus. Que os filhos de Deus confirmem dizendo: amém.